Olá, tudo bem? Hoje a videoaula é sobre um resumo da unidade 4 da apostila didática de vocês, tá bom? Vamos lá. Essa unidade fala do gênero textual reportagem, que é um gênero informativo. Ele vai abordar um texto de uma forma longa, mais extensa, diferente da notícia, né? A notícia é mais imediatista, ela tem uma estrutura de pirâmide invertida que a reportagem não tem. Então, ao lado, nós destacamos na apostila a legenda dessa imagem. Dentro do contexto também tem uma principal informação que é o zoom. É como se fosse o olho, né? Um zoom aí da reportagem com uma característica principal sobre o tema. Dentro da parte gramatical, nós vimos predicado verbo nominal. Como nós fizemos a revisão? Então, a revisão foi feita através da identificação do verbo de ligação, que é aquele verbo que conecta o sujeito à característica dele, né? E o verbo nocional, significativo, é o verbo de ação, que é aquele verbo que delimita uma ação, ele tem uma transitividade. Para revisar, verbos transitivos indiretos são verbos que não têm complemento, não precisam, têm sentido completo sozinhos. Verbos transitivos precisam de complemento. Como eu vou identificar as principais características? Se ele é direto entre o verbo e o meu objeto, não tem preposição. Se ele é indireto entre o meu verbo e o meu objeto, existe um conector, uma preposição. E existe o bitransitivo, que tem as duas características dentro do contexto. Então, nós revimos, que o predicado nominal é aquele onde a estrutura é sujeito, verbo de ligação e característica, né? Eu chamo essa estrutura de predicado nominal. A característica dele, o nome que eu dou gramaticalmente é predicativo de sujeito. Então, a partir daí, nós vimos uma outra condição, predicado verbo nominal, que é aquele predicado onde eu tenho um predicado composto por um verbo significativo, um verbo de ação, diferente do predicado nominal, que é verbo de ligação. Neste caso, o verbo é de ação. E também tem a característica do predicativo, o complemento. Então, eu tenho essa estrutura no predicado verbo nominal. O exemplo que está aqui, Maria voltou cansada. Maria é o sujeito, voltou é um verbo transitivo. É um verbo significativo, transitivo aí, que ela volta de algum lugar. No caso, ela voltou com uma característica, ela estava cansada. Por isso, predicativo. Lembra? Característica, predicativo. Dentro do contexto, nós perpassamos também por derivação imprópria, que é quando um termo tem uma condição gramatical inicial e eu transponho ele na oração em outro local que eu faço uma derivação. Então, por exemplo, de um verbo para um substantivo, de um adjetivo para um substantivo, de um adjetivo para um advérbio. O exemplo da apostila é esta camisa é verde. Verde é característica, nesse caso, adjetivo. E quando eu tenho o verde das florestas, eu transformo em substantivo. Não é uma regra o artigo acompanhar para se tornar substantivo, mas ele facilita na identificação. Então, nós vimos também a questão, revisitamos a questão de regência verbal na norma culta, na norma padrão. Para eu identificar se aquele verbo precisa ou não de um conector, eu preciso saber a transitividade dele e o que ele quer me falar dentro do contexto. E aí eu consigo agrupar as informações. Também vimos o contexto de crase. Lembra que eu falei que não é tão simples aplicar a crase? É uma verdade, não é tão simples, mas com as regras básicas nós conseguimos fazer isso. Então, as regras básicas da crase se o meu verbo pede um complemento de um a e a minha palavra é um substantivo feminino e também precisa do a, por exemplo, recorreu, quem recorre, recorre a alguma coisa. E justiça é um substantivo feminino, é a justiça. Eu uno os dois, esse azinho do recorreu a, mais o azinho de a justiça e transformo em crase, ok? Então, vimos lá os usos obrigatórios ali da crase.
Os mais simples são as locuções adverbiais femininas, às vezes, as escuras, as claras, a força, a noite. Na indicação de horário também é simples, às 3 da manhã, às 9 horas. O uso facultativo, então, para pronome possessivo, para nome próprio feminino. Não se usa crase antes de nenhuma palavra masculina. Então, é um uso incorreto da crase para a palavra masculina. Dentro desse contexto, então, nessa unidade nós vimos isso, e na prática de escrita, vocês revisitaram o resumo, que na realidade é agrupar as principais informações de um texto, ok? Então, nessa videoaula é isso. Muito obrigada, espero que vocês tenham revisado de uma forma clara. Obrigada, bons estudos e até a próxima videoaula.